Primeira dica é proporcionar momentos de afetividade com a criança. Eles são extremamente amáveis, extremamente contagiantes. E uma coisa que me surpreende muito é que eles têm um desejo imenso de aprender. A maioria dos síndrome de Down que eu conheço, que eu convivi na escola, lá, tentando alfabetizá-los, ou mesmo orientando na escola, alguma professora, a gente não teve reclamações de crianças que não tinham interesse em aprender. Então, uma característica muito importante e boa é que elas têm um desejo imenso de aprender. E nós temos que aproveitar essa situação. Elas se interessam pelas coisas que são coloridas, pelas coisas que elas podem pegar, que elas podem manusear, que elas podem experimentar. Lembram do EDC, a nossa sigla, que até está aqui no slide? C, sentir, experienciar e realizar. 3 itens que as crianças com síndrome de Down adoram fazer. Elas adoram sentir que são amadas, que são protegidas, que são acolhidas. Adoram experimentar coisas novas, vasculhar, descobrir. E também de sentir a realização, né? Você está realizado. Num dos vídeos que eu falo sobre neurociência, eu coloco que uma das coisas que o nosso cérebro mais gosta é de ter a sensação de realização, de realizar algo. É uma satisfação. E a criança síndrome de Down não é diferente. Uma outra dica é assim, chamar pelo nome. Isso é muito importante. Não coloque nunca apelido em nenhuma criança, né? Muito menos numa criança que tem uma deficiência. Sempre olhar nos olhos, ir até a carteira dela para dar alguma orientação, mantê-la mais próximo de você. Olha, eu quero dizer que a criança com síndrome de Down, por ela ter um comprometimento intelectual, ela tem direito à segunda professora. Isso está previsto na lei. Fica essa dica, né? É muito importante, tanto para a professora quanto para os pais que estão me assistindo. Veja bem, algumas escolas, elas optam em não ter essa segunda professora. Uma outra dica, e eu quero muito que vocês olhem muito bem aqui, ó, essa imagem que está escrita assim, a primeira pessoa com síndrome de Down a se formar em fisioterapia no Brasil. Como eu falei no início desse vídeo, as pessoas com síndrome de Down estão invadindo o mundo. E o mundo que é delas, elas têm os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa. Então, essa moça, ela se formou, né, em fisioterapia, é uma fisioterapeuta e vai atuar enquanto profissional. Nada impediu. Então, é importante auxiliá-lo nas atividades e corrigir essas atividades. Dar a mesma atenção que você daria para uma outra criança da sua sala de aula. Uma outra criança que está com dificuldade ou que não tem comprometimento nenhum, mas tem uma dificuldade. Dê atenção. Primeiro, é um direito. Segundo, eles merecem. E terceiro, eles têm potencial para ser desenvolvido. Outra coisa é incentivar a criança a questionar as professoras quando tiver dúvida. Então, isso é até para os pais, né? Então, se a criança tem dúvida, se pergunta para a tua professora como é que é. Vai lá, leva o caderno. Ensina isso para o seu filho. Ele tem condições. Lembra lá que a gente tem que pensar em gerar necessidade e não fazer tudo o que essa criança quer ou precisa imediatamente? Vamos gerar, porque ela tem que gerar a fala. A fala organiza o pensamento, isso já dizia Vygotsky, Leontief com a teoria da atividade, Luria. Então, nosso desenvolvimento cognitivo, ele se faz a partir da fala. Então, quanto mais você incentivar essa criança a se comunicar com o outro, a interagir com o outro, mais ele vai
ela vai desenvolver a sua fala e organizar o seu pensamento.